Graça e paz, meus amados, é um prazer estar mais uma vez aqui no Lançando a Semente, canal este que tem a finalidade de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a quem vai ver esse vídeo, a quem há de compartilhar esse vídeo. A nossa intenção e o nosso propósito aqui nesse canal é anunciar o Evangelho, acima de todas as coisas, anunciar as boas novas do Senhor Jesus a toda criatura. Que Deus os abençoe poderosamente e assim como nas outras semanas que se passaram, vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Vamos pegar as nossas Bíblias e abri-las na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro 2, 1. Diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Graças a Deus. Essa epístola do apóstolo Pedro foi escrita para os crentes na dispersão, crentes que estavam dispersos, judeus convertidos ao cristianismo, pessoas que estavam batalhando pela fé na província da Ásia Menor, pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, que tinham levado aquela experiência de Pentecostes, muitos que estiveram ali passaram e anunciaram tudo que viram e todo o evangelho, aquelas pessoas. E essa epístola do apóstolo Pedro foi escrita mais ou menos no ano 60 a 63, e o propósito dela é fortalecer aqueles crentes, fortalecer aqueles crentes porque eles naquela época estavam sofrendo muita perseguição de todos os lados, tanto dos judeus como do governo, como do Império Romano ali na época, perseguindo muito os seguidores de Cristo. É uma epístola que o apóstolo Pedro usa muito a palavra forasteiro, usa muito a palavra peregrino, que é uma verdade que é relatada, porque nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. E nesse momento vamos falar um pouco sobre a graça, mergulhar fundo na graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido que o Senhor fez por nós, o favor que nós não merecíamos. Paulo vai lá dizer em Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Eu separei 4 palavras dessa passagem que nós acabamos de ler, que eu achei importantes. Uma delas é despojar. Despojar. Largar, abandonar. Abandonar as coisas que não convém mais, que não estão mais nos propósitos de Deus. Como aqui no início ele fala, abandonando, despojando-vos, pois, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, de invejas e toda sorte de maledicências. Para a gente mergulhar fundo na graça, mergulhar fundo na comunhão com Deus, com o Senhor, temos que nos despojar do que não agrada dele, não faz parte do reino de Deus, todas essas coisas da carne. Cada dia temos que mortificar os feitos da carne. E além disso, eu grifei mais uma palavra que é desejar. E desejar, querer. No versículo 2, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual.
Para quem quer, meu amado, crescer no conhecimento de Deus, crescer na intimidade de Deus, ver Deus fazendo coisas incríveis em sua vida, é necessário desejar. Se você não quiser crescer na graça e no conhecimento do Senhor, você não vai crescer. Isso também parte de nós, parte do nosso livre-arbítrio. Outra palavra que eu grifei aqui foi crescimento. Porque nós nos alimentando do leite espiritual genuíno, a palavra de Deus, a consagração, a comunhão, a vida com Deus, a seriedade, né, a reverência para com as coisas de Deus, nós crescemos, nós amadurecemos, né? Nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, examinamos a palavra, né? E dessa maneira nós crescemos e podemos adquirir amadurecimento, amadurecemos, né? Crescemos a cada dia. E dessa forma, nós desenvolvemos a salvação. Crescendo, desenvolvemos a salvação. Como ele fala aqui, pois seja dado crescimento para a salvação, através do leite espiritual, através daquele início, desejar ardentemente o leite espiritual. Nós crescemos e amadurecemos, né? Desenvolvemos, nos desenvolvemos, né? E outra palavra que eu grifei aqui é oferecer-se, né? Após nós crescer, após nós tirarmos da nossa vida o que não convém, desejarmos ardentemente o leite espiritual e crescermos e amadurecermos, né? Na comunhão com Deus, podemos oferecer um sacrifício gratuito, um sacrifício agradável a Deus, através da nossa vida consagrada a Ele. Então, o apóstolo Pedro estava dizendo para aquele povo, para aquele grupo de crentes, né, para aquelas pessoas, de que eles deviam permanecer. E para eles permanecer na presença de Deus, eles deviam desejar ardentemente esse leite espiritual, desejar ardentemente o crescimento, né, o amadurecimento espiritual. Essa epístola ele escreveu com a intenção de fortalecer os crentes, né, para que eles não viessem a cair, não viessem a se desviar, não viessem a apostatar de sua fé. Nos dias de hoje não é diferente, meus amados. A gente às vezes esquece da graça, a gente às vezes diminui a graça, né? Como se o esforço fosse todo nosso. Claro que com certeza com o Espírito Santo iremos produzir bons frutos, iremos fazer boas obras, mas não podemos esquecer de que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Às vezes nos abatemos porque os nossos projetos não dão certo, às vezes nos abatemos porque tem um familiar problemático, às vezes nos abatemos porque não temos o emprego que queremos ter, às vezes nos abatemos porque não temos nem emprego, às vezes nos abatemos porque estamos enfermos, né? Mas não podemos esquecer, meus amados, que a graça do Senhor está sobre nós. Como o apóstolo Paulo foi pregar na igreja de Antioquia, está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele explicou acerca de toda a Escritura e de que toda a Escritura falava do Senhor Jesus, né? Os judeus falaram, volta no próximo sábado, para falar mais sobre isso. Eles voltaram, veio uma multidão, a cidade toda, e os judeus que eram religiosos, eram opressores, não entendiam o que Paulo estava falando, né? Foram contra ele, ao passo que os gentios glorificavam o nome do Senhor. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Então é isso, meu amado. O sacrifício de Jesus Cristo, Deus enviando seu Filho amado a essa terra, fez com que você estejamos debaixo da graça. E se nós estamos debaixo da graça, não há mais condenação. Nós estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação. Sempre, todos os dias, é importante lembrar isso. Não estamos debaixo de maldição, não estamos debaixo de condenação, estamos debaixo da graça, estamos debaixo do favor, estamos debaixo do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. No versículo 9, para encerrar aqui, o apóstolo Pedro diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Graças a Deus. Da mesma forma que os judeus na antiga aliança eram chamados de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós agora somos, mediante a fé em Cristo Jesus,
mediante a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus os abençoe poderosamente, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um nessa semana. Se inscreva no canal, compartilhe e que Deus os abençoe. Vamos levar a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Que todos tenham uma boa semana e que Deus abençoe poderosamente a cada um. Em nome de Jesus. Amém.